Seu banco pode quebrar? Olha só a sequência de fatos. Primeiramente, o Banco Central liquidou o Banco Master do nada. Depois começou a aparecer o nome da Fictor com problemas. Depois a Reag Investimentos foi liquidada também. E agora o Will Bank sendo liquidado pelo Banco Central. E principalmente sem dinheiro para pagar todo mundo. E você olha essa sequência e começa a pensar, cara, peraí, o que está acontecendo? Será que o meu banco também corre o risco de sumir e eu vou perder o meu dinheiro? Cara, esse medo não é uma paranoia, faz total sentido, porque o Banco Master não era um banquinho qualquer de fundo de quintal. Era um banco que captava pesado, cresceu oferecendo aí oferta agressiva, né, de rentabilidade agressiva de CDB, que virou uma máquina de captar dinheiro e de repente, da noite para o dia, entrou em um colapso total. O Will Bank fazia parte do mesmo conglomerado, controlado pelo empresário Daniel Vorcaro, tinha 12 milhões de clientes, é isso, meu amigo, 12 milhões de CPFs, tinha 14 bilhões de reais em ativos e tinha 6,5 bilhões de reais somente em CDB. E aí você pode pensar, tá bom, Josué, mas isso aí é dinheiro de especulador rico que paga a aposta arriscada. Cara, isso aqui é dinheiro, na realidade, de gente comum, é de trabalhador, de família que guardou durante anos o seu dinheiro, é reserva de emergência, é aposentado tentando sobreviver, tinha algum tipo de rendimento. E tudo isso, a partir de agora, virou incerteza, virou fila do FGC, virou gente esperando meses para saber se vai recuperar ou não o seu dinheiro suado. E quando o sistema corta um banco desse tamanho assim, meu amigo, do dia para o outro, do dia para a noite, a confiança do mercado evapora. E o banco vive de quê? Vive justamente de confiança. Você confia quando coloca o seu dinheiro lá no banco e na hora que você precisar, você confia também que o seu dinheiro vai estar lá. Mas se a confiança quebra e se as pessoas começam a ficar com medo e resolvem sacar tudo ao mesmo tempo, aí, meu amigo, começa uma corrida bancária, milhões de pessoas sacando dinheiro ao mesmo tempo. Isso significa o quê? Significa colapso financeiro total. Porque nenhum banco no Brasil ou no mundo tem 100% do dinheiro no cofre. Eles pegam esse dinheiro e emprestam, investem, fazem esse dinheiro girar. E se todo mundo sacar ao mesmo tempo, o banco simplesmente quebra. E não importa se ele está saudável ou não, é exatamente por isso que essa sequência de liquidações não é um problema somente do Banco Master ou do Will Bank, é um problema sistêmico, porque se a confiança no sistema bancário começa a rachar, meu amigo, o efeito dominó pode ser devastador. Então as perguntas que eu estou recebendo nos comentários, elas não são bobagem, são perguntas extremamente relevantes. Nubank pode quebrar? O Inter pode ser o próximo? O C6 está seguro? E os bancões tradicionais em Itaú, Bradesco, Santander? Será que eles estão na mesma canoa furada? Hoje eu vou te mostrar exatamente como você pode avaliar se o seu banco corre risco ou não. Eu vou te ensinar também a olhar indicadores corretos, os sinais de alerta que aparecem antes de um banco quebrar e principalmente eu vou te mostrar se esse efeito dominó que derrubou o Banco Master, o Will Bank, pode bater também nos grandes bancos e nos bancos digitais que concentram milhões e milhões de clientes. O que tem uma diferença gigantesca entre paranoia e prudência. Paranoia é sair correndo e sacar todo o dinheiro sem entender absolutamente nada. Agora, prudência é saber avaliar o risco, conhecer os números e tomar a decisão certa e decisão informada. E é exatamente isso que eu vou te entregar no nosso conteúdo de hoje. Então fica comigo até o final, não saia no meio, porque o nosso bate-papo de hoje está simplesmente imperdível. Bom, antes da gente falar sobre os bancos grandes, sobre os bancos que vão quebrar, deixa eu te explicar primeiramente o que significa uma liquidação judicial ou extrajudicial, no caso, que é o que está acontecendo, porque tem gente confundindo justamente isso, falência normal com liquidação extrajudicial. Uma liquidação extrajudicial é o banco dizendo o seguinte, olha, acabou, o banco morreu e não tem mais volta, eu vou desligar a tomada agora, porque senão essa laranja podre pode apodrecer todo o sistema financeiro do país. Ou seja, essa decisão não passa pelo judiciário porque é uma decisão técnica. É o Banco Central que entra e assume o controle total, nomeia um interventor e começa o processo de vender tudo que o banco tem para tentar recuperar o máximo de dinheiro possível para os credores. E quem é que recebe primeiro, hein? O primeiro da fila vem você, que é depositante, você que tinha uma conta corrente no banco, tinha conta poupança, tinha CDB, então você é o primeiro da fila. Esses têm a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que cobre até R$250 mil por CPF e por instituição. Ou seja, se você tiver mais de 250 mil, você só vai receber R$250 mil. Depois vem os trabalhadores do banco, que tem salário atrasado, que tem direitos trabalhistas. E por último, se sobrar alguma coisa, vem os donos, os acionistas, só que na maioria das vezes não sobra absolutamente nada para os acionistas. No caso do Will Bank, o Banco Central decretou a liquidação porque o banco não tinha mais como pagar as suas contas, estava
tecnicamente falido e pior, estava no grupo do Banco Master que já tinha ido para o saco em novembro de 2025. O Will Bank tinha 12 milhões de clientes e 6,5 bilhões de reais somente em CDB. Agora tudo isso virou problema para o FGC resolver. Mas aqui tem um detalhe extremamente importante que pouca gente fala. O FGC não é um cofre infinito do governo. É um fundo privado mantido pelos próprios bancos que tem hoje cerca de 80 bilhões de reais em caixa. Só que com o Banco Master, o fundo já vai desembolsar algo próximo de 40 bilhões de reais. Somando o Will Bank, pode passar dos 50 bilhões de reais fácil. Mais da metade do caixa do FGC está sendo comprometido com esses dois bancos do mesmo grupo ao mesmo tempo. E se começar a quebrar mais banco, o que vai acontecer? O fundo pode entrar em um aperto sério. Agora a gente vai responder a pergunta que está martelando na sua cabeça, né? Será que o Nubank, o C6, o Inter, os bancões tradicionais tipo Itaú, Bradesco, Santander, podem entrar nessa espiral de quebradeira? Olha, eu vou ser bem direto com você. A chance do Itaú, o Nubank, esses bancos quebrarem, cara, do jeito que o Will Bank e o Master, o Banco Master também quebraram, para mim, a chance é totalmente remota, muito remota, mas eu não sou também idiota de cravar certeza absoluta nesse caso, porque a gente já viu muita coisa que parecia impossível aqui no nosso país virar realidade da noite para o dia. Agora, por que eu digo que a chance é remota? Porque eu estou falando aqui tecnicamente, que existem diferenças estruturais gigantescas entre esses bancos grandes, os bancões, e os bancos que quebraram. Eu vou te mostrar exatamente quais são essas diferenças usando indicadores concretos que você pode checar aí a saúde do seu banco. Bom, o banco quebra basicamente de três formas. A primeira, empresta demais sem ter reserva suficiente para cobrir um eventual calote. Segundo, capta dinheiro pagando juro absurdo e não consegue investir esse dinheiro em nada que renda o suficiente para pagar esse retorno, para trazer o retorno. E a terceira é fraude mesmo, operação criminosa, dinheiro simplesmente sumindo. O Banco Master e o Will Bank quebraram justamente pelas três formas ao mesmo tempo. Eles captavam dinheiro oferecendo CDB com rentabilidade estratosférica, muito acima do que o mercado pagava, usava esse dinheiro em operações de altíssimo risco, muitas vezes ilegais, tipo aqueles 12 bilhões de reais em carteiras de crédito fantasma que o Master vendeu para o BRB e no fim das contas não tinha reserva nenhuma para segurar o rojão quando o esquema começou a desmoronar. E agora pega um Nubank da vida, um Itaú, um Banco Inter. Esses bancos geralmente eles não estão oferecendo CDB pagando o dobro do CDI, não estão fazendo captação desesperada e principalmente eles têm uma estrutura de capital que suporta as operações de crédito que eles fazem. Mas isso aqui significa que eles estão totalmente alheios de um problema? Óbvio que não. Significa que você tem que confiar cegamente? Não, meu amigo. Significa que o risco é diferente. E agora eu vou te mostrar como você mesmo pode avaliar esse risco. Vamos lá, vamos falar do principal indicador que mostra se um banco está saudável ou se ele está na corda bamba. Chama-se o Índice de Basileia. Ele mede quanto de dinheiro o próprio banco tem em relação ao total que ele empresta. Pensa comigo, se um banco te empresta R$100, ele não pode fazer isso sem ter um colchão de segurança, uma reserva própria caso você não pague. E o Banco Central exige que esse colchão seja no mínimo 11%, ou seja, para cada R$100 emprestados, o banco precisa ter pelo menos R$11 de capital próprio dele. E se o banco está operando abaixo disso, com menos de 11%, o que significa? Significa que ele está esticado demais, está alavancado além da conta. E qualquer vento contrário, obviamente, pode derrubar esse banco. Agora vamos olhar os números dos principais bancos do Brasil. O Itaú está com o índice de Basileia em 16%, ou seja, acima do 11% que o Banco Central acha que é ok. Já o Bradesco e o Nubank estão em 15%. Santander, Inter e Banco do Brasil estão em 14%. O C6 e o BRB aparecem com 13%, que é acima do mínimo definido ali pelo Banco Central. Agora vamos comparar esses bancos com o Will Bank. O Will Bank tinha um índice de Basileia negativo em 5%, ou seja, 5% negativo, meu amigo. Ou seja, isso significa que o banco devia muito mais do que ele tinha. O patrimônio líquido também do Will Bank estava no vermelho, então era questão de tempo até tudo isso implodir. E a atenção principal está aqui, porque o índice de Basileia sozinho, ele não conta a história toda. Porque um banco pode ter um índice de Basileia saudável e ainda assim está fazendo operação podre que não aparece claramente no balanço. Por isso que você precisa olhar outros dois indicadores. O primeiro é o índice de cobertura de inadimplência. Esse índice mostra se o banco
banco tem provisão suficiente guardada para cobrir os calotes que ele já sabe que vão acontecer. O segundo índice é a composição da carteira de crédito por risco. O Banco Central classifica os empréstimos em categorias que vão de AA até H. AA significa cliente excelente, baixíssimo risco de calote. H é cliente que já está inadimplente. Se você vê um banco com uma concentração alta de créditos classificados como D, E, F, G e H, isso aqui é sinal vermelho. Significa que o banco está emprestando para quem não vai pagar. E os bancos grandes como Itaú, Bradesco, Santander têm a maior parte da sua carteira concentrada justamente em cliente AA, A, B e C. E os bancos que quebraram tinham concentração suspeita em faixas de alto risco, justamente de C para baixo. E quando esses créditos pipocam, o banco simplesmente derretem. Bom, eu trouxe aqui alguns indicadores, agora vamos para outro sinal de alerta que você precisa gravar na sua cabeça. Se um banco está oferecendo CDB pagando uma taxa muito acima do CDI, cara, você tem que desconfiar. Porque eles não estão querendo te dar dinheiro não, meu amigo. Isso aqui não é generosidade não, isso aqui é simplesmente desespero. O Master oferecia CDB pagando 15, 20 pontos acima do CDI. Por que diabos um banco faria isso? Porque ele está desesperado por caixa. É uma pirâmide financeira, porque ele precisa captar dinheiro urgentemente para cobrir o seu buraco, que ele está fazendo algum tipo de operação de alto risco e, obviamente, ele precisa de dinheiro entrando com fluxo maior para manter essa roda girando. E quando para de entrar dinheiro novo, simplesmente desaba tudo. Agora, pega o Nubank, o Banco Inter, C6, Itaú, Bradesco, nenhum deles está fazendo leilão de rentabilidade. A taxa de CDB deles vão dentro da normalidade do mercado. Não tem nada de extraordinário e isso é um bom sinal. Por quê? Porque quando um banco está saudável, ele não precisa comprar clientes com taxa milagrosa. Ele tem credibilidade, ele tem base sólida, ele tem operação transparente. Então, grava essa regra de ouro. Se você vê CDB pagando muito acima do mercado, principalmente em banco pequeno ou desconhecido, cara, não caia nessa. Porque a chance desse banco tá com um problema financeiro, cara, é altíssima. Então, qual que é o banco que corre o risco real de entrar nessa mesma rota de liquidação, hein? Bom, eu não tenho bola de cristal nem informação suficiente para dizer, para cravar uma marca aqui, mas eu vou te dar alguns critérios bem objetivos para você mesmo fazer a sua própria avaliação. O primeiro critério é o índice de Basileia próximo do mínimo ou abaixo do mínimo. Se o banco está operando com menos de 12%, isso aqui já acende um sinal de alerta amarelo. E se está abaixo disso, abaixo de 11%, meu amigo, acenda o sinal de alerta vermelho. Segundo critério, CDB oferecendo taxa muito acima do CDI de forma consistente. Se o banco está pagando 15, 20 pontos percentuais acima do que o mercado está pagando, cara, por meses seguidos, está na hora de você desconfiar. E o terceiro critério, banco pequeno, sem histórico consolidado, sem transparência, sem auditoria, meu amigo, não dá. Se você nunca ouviu falar de um banco, se ele não tem presença relevante no mercado e de repente ele aparece oferecendo uma rentabilidade absurda, cara, corre. E o quarto critério, se o banco está envolvido em alguma investigação recente ou com ligação direta com alguma instituição que quebrou, meu amigo, está na hora de você ligar o sinal de alerta vermelho. Se o banco está sendo investigado pela CVM, por exemplo, pela Polícia Federal, ou tem algum tipo de conexão clara com o Banco Master ou com o Will Bank nesse momento, fica de olho. E tem um caso específico que é o BRB, que eu recebi muitas perguntas sobre isso. O BRB, que é o Banco de Brasília, um banco público, mas ele está atolado na confusão do Banco Master até o pescoço. Ou seja, ele está com o índice de Basileia, ok, está com o índice lá do CDB, ok, mas ele está envolvido com o caso do Banco Master. Ele tem bilhões de reais em ativos podres do Banco Master e do Will Bank. E agora o Fernando Haddad até cobrou o governo do Distrito Federal para injetar 4 bilhões de reais no banco para cobrir justamente o rombo. Ou seja, o índice de Basileia, como eu falei, tá bom, tá em 13%, que é acima do mínimo, mas o banco tá com um problema sério de liquidez por causa dessas operações podres fraudulentas junto lá com o Banco Master. Então, se você tem dinheiro do BRB, principalmente valor acima de 250 mil reais, vale muito a pena você reavaliar a situação com urgência. E agora, o que você pode fazer se você está com medo agora? Cara, se você está com medo, não entre em pânico, mas também não dá para a gente ignorar o que está acontecendo. Faz simplesmente o básico inteligente. Primeiramente, diversifica o seu dinheiro. Se você tem patrimônio alto, não concentra tudo num banco só, espalha entre 2, 3 instituições sólidas, porque se der problema, você não perde tudo. Segundo, evita caça ao rendimento. Aquela tentação de você correr atrás de um CDB que está pagando muito bem, 2, 3,
4, 5 pontos acima, é melhor você ganhar um pouquinho menos do que pagar um risco gigantesco. E se você tem mais de 250 mil reais numa mesma instituição, não dá. Você tem que dividir entre bancos diferentes para manter a sua proteção total. Se você está no Nubank, Inter, C6, Itaú, Bradesco, Santander, com o dinheiro em conta corrente ou com algum tipo de produto conservador, você está numa posição muito mais segura do que quem está em banco pequeno prometendo milagre. Isso aqui não significa risco zero, porque risco zero não existe no sistema financeiro, mas significa que a probabilidade desses bancões, esses bancos grandes, entrarem em colapso do mesmo jeito que foi aí com o Banco Master ou com o Will Bank, ela é simplesmente baixíssima. E agora, se você tem CDB em banco pequeno que você mal conhece, oferecendo taxa estratosférica, aí sim vale a pena você reavaliar a situação com urgência, porque o risco desse banco quebrar é concreto, como você viu aí com esses outros bancos. E mesmo com a garantia do FGC, o sufoco de você ficar meses sem acesso ao seu dinheiro, cara, pode estragar completamente o seu planejamento financeiro. Então, a recomendação final é justamente essa: mantenha a calma, mas também mantenha a prudência, diversifica, foge de promessa de rentabilidade mágica e principalmente não ignore os sinais. Por quê? Porque quando o banco pequeno ele começa a oferecer taxa absurda, você já sabe, é porque o fim já está próximo. Agora você já tem informação suficiente para você mesmo tomar conta aí da sua própria vida financeira.